Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira. Ou melhor, e aí véspera de jogos da dupla Grenal pela Libertadores da América e Sul-Americano Internacional, ou seja, de olho também no jogo de hoje, que acontece às 23 horas, horário do Brasil, entre o Táchira e Al Rieds. O Inter que amanhã, dependendo do resultado, precisa mais do que nunca pontuar para não correr o risco de ficar fora da fase de mata-mata da Libertadores da América. O Grêmio, ao contrário, o Grêmio é uma tranquilidade só. Já classificado, precisa apenas de um empate para garantir matematicamente a sua classificação, e mesmo que não venha acontecer, ele tem que perder os 2 jogos e ainda seus adversários golearem. Ou seja, o Grêmio já está na fase de mata-mata da Sul-Americana. E não esquecendo que domingo tem o jogo da volta do Grenal, que vai decidir quem será o campeão gaúcho de 2021, o Grêmio com a vantagem de ter vencido o Internacional no Beira-Rio no último domingo. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. No Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, inclusive você participa, né? Mandando a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco. Essa emissora jovem, RDC, pouco mais de 2 anos e meio no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, o GBUX, né? Seguidinha na tela para você, a gente está com a Masal aí, Masal 68 anos, nossa força é tradição. Aí o GBUX, né? Seguidinha na tela, agora sim, né? 108 anos GBUX completando esse ano. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E também nossos Dois Toques para Senai, isso mesmo. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Bom, agora sim, acho que a gente pode retomar de maneira definitiva o nosso Dois Toques. Pedimos excusas aí pela nossa falha técnica. Então, retomando ao nosso Dois Toques de hoje, tem muitos assuntos a ser tratado aí, os jogos amanhã de Grêmio e Inter pela Sul-Americana e no domingo, né, o segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Quando tivemos um pequeno problema aí, eu falava que nosso Dois Toques para Senai, né? Então, curso superior na prática é Senai. Faça graduação no Senai e aprenda na prática o que é a sua carreira e o que ela precisa com Senai. Nossos Dois Toques de hoje com o Sérgio Vasque, Ângelo Garbaschi e Cassia Carpes também, né? Além do homem ligado a futebol, mas também a política, é um dos vereadores aqui da nossa cidade de Porto Alegre. Bom, amanhã, antes do Grenal, tem esses 2 jogos aí, situações bastante diferentes, né? O Internacional numa pressão muito grande e vai depender muito do resultado do jogo que acontece às 23 horas entre o Táchira e Al Rieds. Dependendo do resultado, uma vitória do Táchira vai obrigar o Internacional a pontuar amanhã contra o Olímpia, que vai jogar a vida também. O Olímpia com chance agora, já porque os 4 estão empatados aí com 6 pontos ganhos. O Grêmio numa situação bem mais tranquila, já definida a sua classificação, precisando matematicamente apenas de um empate, né? O Grêmio tem 100% de aproveitamento da Sul-Americana, uma catástrofe só muito grande, o Grêmio teria que perder os 2 jogos que faltam e os adversários teriam que golear. Situações bem diferentes, né, Cassia? Ângelo Garbaschi e Sérgio Vasque, mas especificamente em relação ao Internacional, embora eu não sei essa definição aí do Ramírez, se é para poupar jogadores, muitos jogadores titulares que até então eram no Grenal, eu não sei se ele está mudando a maneira de jogar, ou os nomes, né, do Internacional, do time titular, ou está poupando. Eu acho que é um jogo de muita pressão. Agora, não dá
para jogar pensando no Grenal, né, Cassiá? Porque o Internacional fez isso contra o Tátira e se viu o que aconteceu. Sem dúvida. Boa noite, Cadu. Boa noite, Paulo Barnaschi. O cara não deixa tu falar, eu assisto em casa, impressionante. Então, mas agora, hoje tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Serginho, prazer te ver novamente. Mas o Cadu, o Internacional é uma incógnita, né? O torcedor deve estar como nós, né? Nós analisamos o que nós vimos. Eu não sei como é que o Internacional vai sair dessa. O seguinte... Ganhando, fazendo resultado. Bom, é isso que tu disse, só que o Internacional não joga por resultado. O futebol tem que jogar por resultado. Sempre foi o futebol assim. O resultado é que dá tranquilidade, Barnaschi. Um esquema tático só se acerta com vitórias, com resultados positivos. Não é mudando o time toda hora. Então, essa é a grande incógnita. Eu quero me atrever a dizer o seguinte, o Internacional não tem time para ter um esquema desta forma que o treinador quer. Agora, se o Internacional for mais humilde, o treinador, os dirigentes conversar com ele, olha, vamos com calma, vamos restabelecendo o que nós queremos devagar, mas não deixe de buscar classificação. Aí depende de resultados. Então me parece que tem jogador que está sentindo dificuldade o que o treinador quer, Cadu. E isso é ruim, porque eu aprendi, fui atleta e fui jogador e treinador, e que quando o jogador não confia naquilo que o treinador quer e acha que aquilo não vai dar certo, é horrível para o treinador e horrível para o grupo. E a gente sente em alguns jogadores. Tá? A gente nas próprias declarações, né, Cassiá? E como é que jogou, como é que saiu do campo, como é que foi treinar no outro dia. A gente sabe. Quando eu vejo o jogo, eu não olho o jogo como torcedor, eu olho o jogo analisando o jogo. Eu vejo que muitas vezes o jogador, por exemplo, o Patrick estava inconfortável, ele não conseguia render aquilo. O esquema tático é um jogador que ele precisa da bola, Sérgio. Depois faz a jogada, vai para aquele cantinho, né, protegendo a bola do lado esquerdo. De uma hora para outra chega um treinador e diz aqui, tu vai ter que fazer ao contrário. Tu vai lá no meio de campo, ajuda o meio de campo, mas tu não vem aqui pelo flanco. Vai por dentro. É difícil o jogador se acostumar. Então, é isso que eu estou dizendo. A direção tem que conversar com o treinador. Olha, nós concordamos, a ideia que nós contratamos é essa, concordamos. Só que o momento é para nós fazer um pouquinho diferente, quem sabe. Depois, com o tempo, o jogador vai produzir isso que tu quer em termos de esquema tático. Então, me parece que alguns jogadores não estão confortáveis. Agora, isso é futebol moderno. Agora, ontem, não sei se vocês viram, ontem eu estava vendo o Chelsea, viu o segundo tempo, né? E o Leicester. O Chelsea estava ganhando 2-0, o jogo liquidado, Serginho. Aí ele vai querer sair jogar dele atrás, como foi a Internacional. Todo mundo está copiando todo mundo. Todo mundo joga igual. A única diferença é o City, que é o seguinte, sabe? Quem é que entrou depois do segundo tempo, no último jogo que eles jogaram? Reserva lá, Gabriel Jesus reserva, Agüero reserva. Tem grupo de alta qualidade. No mais, é tudo igual. Só muda o 4-4-2 para o 4-3-2-1 e assim vai. Mas, na realidade, o formato dos times são todos iguais. Então, isso não é renovação. Renovação é quando alguns se destacam mais, não só pelo esquema tático, mas pela qualidade do jogador. É a qualidade do jogador que vai fazer o esquema. É ele que vai decidir o jogo. Me parece, modéstia à parte, que o Internacional não tem jogador para esse esquema que ele quer. Caxias, passa bom, isso já aí tu não vai contar com o zagueiro. Situação... O zagueiro virou meio de campo, o meio de campo virou armador. Caxias, isso passa também. É difícil. Meu modo de entender, tu fosse treinador, jogador de futebol, tu pode até me tirar essa dúvida aí. Eu acho que quando o treinador entra no vestiário, ele tem que primeiro deixar que o jogador tenha confiança nele. Tá certo? Então, o que ele o esquema tático tem que convencer o jogador. Tem primeiro. Que aceitar. Primeiro, ele tem que bancar o janjão, se fazer de morto e deixar o jogador. Né? E depois ele implanta. Veja, eu vou te dar um exemplo aqui, não querendo entrar no Grêmio, mas só te dar um exemplo. Muita gente reclamou por que o Churinho entrou e não entrou o Ricardinho no outro jogo antes do Grenal. Por quê? Tu sabe o que é? O treinador chegou lá, ele não vai pegar e vai começar a botar os garotos. Ele tem que botar os homens velhos para ganhar o grupo. E aí...
O que aconteceu? O Churinho foi, jogou mal, entrou o Ricardinho, jogou bem. O Churinho já vai aceitar ele ser o segundo reserva. Sim. Você está entendendo? Claro. E esse tipo de coisa que não aconteceu com o treinador internacional. Ele começou a querer implantar a maneira de jogar, que chegou aqui, por exemplo, já fez uma declaração no segundo tempo que o Maurício era craque. Eu não sou, Sérgio. Como é que ficam os outros jogadores mais velhos? Tu sabe como é que é? O jogador é malandro. Claro. Você entende? Não, o jogador. Olha ali, na saída de campo, tu vê já a cara do cara. O treinador chega aqui no terceiro, quarto treino e já diz assim: eu não estou dizendo nem que o garoto não possa ser bom jogador, não seja craque, não seja um belíssimo jogador, entendeu, Gabardo? Mas ele não pode já de cara dizer. O jogador mais velho, ele já fica meio aqui, ó, tu entende? E eu acho que o treinador não fechou o espírito. E eu tenho por mim que o time vai bem quando dá liga do vestiário. Se o vestiário fechar os jogadores, fechar o treinador, as coisas fluem melhor. Sim, e outro detalhe, o treinador é novo, ele não tem ainda a convicção da carreira dele de ascensão, Barnaschi. Isso não quer dizer que ele não vai ter. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele chegou num grande clube pela primeira vez. E aí ele tinha que chegar tateando. Ele foi tentar modificar tudo que o Abel tinha feito, que já era um esquema consolidado e que ele poderia, com o tempo, gradativamente ir aperfeiçoando. O jogador não fala, mas ele fica ali no Miguel. Sim. O jogador não fala. Tu sabe que tu foi jogador. O Patrick caiu de produção, claro. O Ednilson, os melhores jogadores do Inter naquele esquema com o Abel, Barnaschi, caiu de produção. Não se adaptaram. Não quer dizer que não vão se adaptar, só que tem que ser uma coisa lenta. E o clube precisa de resultado, precisa ganhar o gauchão, precisa... Imagina perder amanhã. O torcedor está igual a nós aqui. Qual é o Inter que vai jogar amanhã? Muitas vezes, Cassiano... É aquele que goleou alguns ou é aquele que perdeu surpreendentemente? Exatamente. Não, se fala muito do treinador lá, europeu. O europeu chega lá e pede, eu quero esse, minha forma de jogar é essa, eu quero esse jogador. Tem um grupo qualificadíssimo. O brasileiro aqui não. Aqui no Brasil não é assim. Então, primeiro tu tem que chegar e adequar com os jogadores que tem. Aí que eu vejo se é bom treinador. Mas isso, Sérgio, isso é muito... O Cassiano foi técnico. Isso é muito discurso de treinador. Não, eu me odeio fazer... Mas não é. Cada treinador, mesmo sendo brasileiro, ele quer a sua mecânica de jogo. Essa história, esse discurso, não, mas aí eu tenho que fazer o time conforme a característica do jogador. Nenhum treinador, nem brasileiro faz isso. Mas nem no início tem que fazer. Mas nem brasileiro faz isso. Não é a mecânica de jogo deles. Cadu, nós temos dois exemplos aqui. Não é a característica, mas ele não... Talvez não seja a cultura. Claro, exato. Ele tem que se adaptar à cultura, porque... Na realidade, ele pode mudar aquele jogador com o tempo. Ele vai. E o treinador chegando com mais calma. Agora, o problema é que futebol tem uma coisa que nunca mudou, Sérgio. Resultado. Mas se tu não ganha, o teu esquema não presta. Se tu ganha, o teu esquema presta. O próprio torcedor, se tu ganha... É o maior. Mas se tu perde, acabar. Infelizmente é. Cadu, nós estamos tendo dois exemplos aqui. Os dois treinadores chegaram quase praticamente ao mesmo tempo. O que aconteceu? O do Internacional, a gente não sabe qual é o time titular, porque toda hora ele está modificando. O do Grêmio pegou o time do Renato, que teoricamente não estava num bom momento, mas procurou não mexer muito. Trocou uma ou outra peça. Aí foi, aos poucos, trocando jogador. Claro, chegou o Thiago Santos, que deu um posicionamento melhor no meio do campo. Mas ele não fez aquela mudança tão radical como fez no Internacional. Nós temos dois exemplos aqui. Isso não quer dizer que o time... Perfeito, Sérgio. Só que aí é uma questão da direção. A direção tem a sua convicção. A direção contratou o Ramírez exatamente para ter essa mecânica de jogo. Mas o contrato é 2 anos, Cadu. Não precisa ser agora tudo, se querer se resolver tudo em 30 dias. Tu tem 2 anos para fazer esse trabalho. Primeiro tu coloca aquele time... Pô, vem cá. Eu estou cansado de saber essa história que o time do Internacional, eu não estou corneteando, estou observando. Sim, nós estamos analisando. Estou analisando. O time Internacional está sempre em formação. Pelo amor de Deus, um time que é vice-campeão do Campeonato Brasileiro vai iniciar o ano em formação, me desculpe. Mas mudou toda. Não, mas não pode mudar. Retroativo. Mas não pode mudar de uma hora para outra, Cadu. É isso que eu estou te colocando. Eu não estou fazendo defesa, estou analisando. Se uma direção que tem as suas convicções contrata um jogador, tu foi dirigente. O dirigente traz que é a sua mecânica e traz o treinador. Tudo bem, mas tu tem um tempo, Cadu. Não é de uma hora para outra. Futebol não é uma coisa assim... Mas tu tem que começar. Ele está começando um trabalho. Mas vai pagar um preço muito caro. Aí é uma outra história. É a realidade que nós estamos vivendo. Sim, mas então tu quer que ele mude agora? Se a direção trouxe com uma convicção, com um modelo de jogo, um treinador que tem esse modelo de jogo, aí tu quer... São 3 meses na realidade. Se tu tem que começar. Agora, as consequências
Pode ser ruins. São uns 2 anos de contrato, isto é uma convicção da direção internacional. Que eu acho certo. É da direção internacional. Ou seja, é um treinador a longo prazo. Tudo bem, mas ele tem que, então, se a longo prazo, o trabalho dele tem que ser feito aos poucos. Não chegar aqui no primeiro momento e resolver, eu vou mudar tudo no primeiro momento. Deixa eu dar uma informação, um depoimento para vocês de um contato com um treinador vitorioso que passou pelo Internacional. Eu conversei em uma ocasião, 5, 6 anos atrás, quando eu fui a São Paulo, conversei longamente com o Muricy Ramalho. Ele estava querendo pegar um voo e tal, e eu também estava aguardando. Ficamos conversando durante 1h20 no aeroporto. Eu disse assim, Muricy, tu passaste pelo Internacional, tu passaste pelo São Paulo, e tu foste considerado, é considerado um treinador de sucesso. Me diz uma coisa, quando tu vais começar um trabalho num clube, me diz qual a primeira providência que tu começa no vestiário? O Muricy me disse, Garbaschi, eu vejo aqueles jogadores que formaram o time básico antes de eu chegar e vou lá e converso assim, ô Patrick, ô fulano, qual é a posição que tu te adapta melhor para jogar? Aí ele disse assim, eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar pela esquerda, eu gosto de jogar pelo meio e tal. E assim ele vai conversando com um por um. Não fala com o Muricy. Com um por um. Não, tu sabe por que eu vou chegar nisso? Ele conversa com um por um para ver onde vai chegar. Eu quero dizer uma coisa, é o seguinte. Parece que ele está 2 anos ou 3 anos no Internacional, o Patrick. Eu gostaria que vocês me ajudassem também. Eu não vi nesses 2 anos, 3 anos, o Patrick jogar uma partida caído pelo lado direito. E esse treinador começou a fazer numa partida, botar uma partida. Mas não pode. Só um pouquinho, cara. Não, só um pouquinho. Tu acha que ele não conversa com o jogador? O próprio Dourado, numa declaração, disse, perguntado se ele jogaria como zagueiro. E foi uma entrevista dada pelo próprio Rodrigo Dourado. Foi uma cogitação. Ele disse, foi uma conversa que o treinador teve com ele. Sim. Aí o Dourado disse, olha, eventualmente, numa necessidade num jogo, eu até posso fazer, como ele fez em 2 partidas. Agora, de maneira definitiva, não. Isso prova que ele falou com o jogador. Cadu, uma pergunta para vocês três. Olha aqui, só uma coisa, desculpe, Cascar. Só uma coisa, a minha afirmação que eu já disse. Eu disse aqui neste programa de que quando o Internacional perdeu o Moledo, perdeu um zagueiro de imposição e tal. Quando botou o Zé Gabriel... Que pelo tudo indica não ia jogar com esse treinador. Não vai jogar esse ano. E como não jogaria... Como já aconteceu com o Cudê. O outro treinador não jogaria porque tem que sair jogando. Agora, eu quero que alguém me diga o seguinte, esse Zé Gabriel, e tu foi um grande zagueiro, parece que ele era volante, esse Zé Gabriel sabe sair jogando? Mas deixa eu comentar que é bom o diálogo que nós estamos fazendo. Qual é o melhor time do Brasil? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. Entre os dois. Flamengo. Porque ele tem o melhor esquema tático ou porque ele tem os melhores jogadores? Melhor jogador. O esquema tático dele é o velho. Perfeito. É o velho. Não, Só que ele depende de alguns jogadores e está decidindo qualquer jogo. Tem uma péssima zaga. Uma péssima zaga. Só que ele tem uma média de jogadores, Serginho, que pode decidir o jogo. Mas eu vou te dizer que o time, na parte tática... Mas em questão tática não tem nenhuma novidade. Mas em termos tático e técnico, o melhor time do Brasil, para mim, que eu tenho visto no momento, é o São Paulo. Mas o São Paulo ontem. Mas jogou com a Baba. E a outra coisa que eu quero colocar. O Palmeiras jogou com a Baba. Eles também jogaram com a Baba. Eles jogaram com a Baba. Ontem, eu vi os 2 jogos. 4 brasileiros perderam na Libertadores. Os 4 que me chamou a atenção, que aqui em Porto Alegre se corneteou o ano inteiro, tá? Eu não vou dizer se é certo ou errado, que o Grêmio jogou com o time reserva, na véspera de decisão. Ontem, por exemplo, o Palmeiras jogou com reserva e o São Paulo jogou com reserva. Mas já classificados. Classificados, só que sabe o que aconteceu com aquela derrota ontem? Ele vai entrar em segundo. Pois é. Pois é. Mas jogou com reserva e arriscou de pegar o segundo. O São Paulo, Serginho, ainda é um time novo em afirmação. Mas não está definido. Tudo bem, mas eu estou... Claro que o treinador que chegou, o argentino, ele está numa sequência de vitórias, mas tu não tem a certeza ainda, tu está falando isso agora, eu não tenho essa certeza, que ele já é um time definido para ganhar os títulos, como era antigamente, eu não tenho. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que pelos jogos que eu vi, os 3, 4 jogos ele renovou, contratou... Tecnicamente e taticamente,
A jogada, os gols... Ele melhorou a zaga agora com só a entrada do Miranda e o Benítez ali acertaram o Só um pouquinho, então, para te ver que isso é uma questão de... Ele já começou a equilibrar melhor os veteranos com os novos. O Crespo chegou depois do Ramírez. Tanto é verdade que o São Paulo foi atrás do Ramírez. Queria a contratação do Ramírez, como o Palmeiras quis, como o Flamengo quis. Só que ele já estava palavrado com o Internacional e não aceitou. Aí o São Paulo foi atrás do Crespo. Ou seja, aí uma questão também de acerto. Eles já tá, vocês lembram como é que foi o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Foi um fiasco com o Diniz. Foi uma vergonha, era um time que era coisa... Aí o Crespo... Chegou em quarto? Hã? Chegou em terceiro? Não, mas era que o Crespo chegou lá, por exemplo, pegou o Daniel, disse, tu não vai ser mais o meia, tu vai ser lateral direito. Cada um na sua. Na seleção ele é convocado para lateral direito na seleção. Mas a mecânica de jogo é semelhante à do Ramírez. Não, senhor. Não, senhor. Vamos ver a classificação do Internacional. Vamos ver a classificação do Internacional aí, porque hoje tem jogo, né? Tem jogo pela chave do Inter, para a gente fazer uma avaliação aí do que pode acontecer. Olha só. Até é meio constrangedor, né? O Internacional com esse... Embora a Libertadores é Libertadores, mas é constrangedor. O Internacional tem que estar fazendo cálculos num grupo desse com colombianos e venezuelanos. Embora Libertadores é Libertadores. Mas aí, ó, a grande vantagem do Internacional é exatamente aqui, o saldo de gols. Tá? Em relação aos outros. Numa questão aí de empate, o que provavelmente deva acontecer para definir a primeira ou segunda posição. Tem dois que tem saldo negativo, 4, né? O Deportivo Táchira, aí tem jogo... Ó, próprio Olímpia, em função das goleadas aplicadas pelo Internacional. Né? Aí a grande vantagem do Internacional é a gordura, vamos dizer assim, do é a gordura que o Internacional tem. Mas antes do saldo de gols tem a questão de pontuação. Mas hoje tem o jogo do... Sim, eu acabei de dizer do Alguedes com o Táchira. Qual é que seria o melhor resultado? Um empate? Empate. Então com 6 ali, com 7. Empate ou vitória do Internacional. Se o Internacional quem é que joga o último jogo com o Olímpia no Paraguai? O Olímpia joga de novo no Paraguai depois. As duas? O Táchira? O Táchira. Não, tá aqui, a gente tem ele aqui. Ó. Então o Táchira não devia ganhar, não pode ganhar. Se perder no Paraguai, ele tem que já... se perder, Internacional, empate no outro jogo do grupo. O Inter sai da zona de classificação, só depende de si pela diferença do saldo atual. Precisaria vencer o Alrieds. Tá? Vitória do Alrieds. Tá? Inter sai da zona de classificação, precisaria vencer o Alrieds, dificilmente não se classificaria devido à diferença do saldo de gols. Tá? Vitória do Táchira, do Deportivo Táchira. O Inter sai da zona de classificação, precisaria vencer o Alrieds e torcer por um vencedor no outro confronto. Um empate amigo entre Olímpia e Táchira se classificaria o Inter. O que iria acontecer? Isso é o seguinte, se o Olímpia vencer hoje, se o Táchira vencer hoje e o Olímpia vencer amanhã... Ele vai para 9 já? Aí eles acomodam o resultado. Por que vão acomodar? Tu acha aí que jogam por um empate na última rodada. Para isso, gente, para tudo. Tu acha que vão acomodar? Mas os dois vão se classificar? Tu vai arriscar e não classificar? Tu não sabe. Que isso? Tu tá de brincadeira. Tu tá de brincadeira. Não vão jogar morrer. Um vai matar o outro. Claro. Não adianta botar a linguinha pra fora. Brincadeira não. Até porque a televisão tá dizendo. A linguinha pra fora. O que o Cadu tá dizendo é o seguinte. Futebol, tu tem que jogar pelo teu resultado. Se tu depender dos outros, tu não vai dar. Mas é difícil. Bom, mas aí tu vai te matar. Se os dois estão classificados. O Internacional não pode perder amanhã. Não pode perder. Agora eu vou dizer uma coisa. O Internacional vai jogar com o Olímpia, né? Vai ganhar. Olha aqui, o Internacional vai jogar... Vamos analisar as coisas. Olha aqui. O Internacional... Acho que o Internacional não vai ganhar do Olímpia. Sérgio, o Internacional vai jogar com o Olímpia. Olha aqui, o Internacional vai jogar com o Olímpia. O futebol... Vamos lá, só para continuar aqui, Garbaschi. Deixa eu terminar. Não, eu tô na... Garbaschi, eu tô na tela aqui com o jogo. Depois, olha aqui, ó. Se vencer no Paraguai, se vencer amanhã, tá? O empate no outro jogo, que seria o jogo de hoje, tá? Aí o Inter se mantém na liderança, só depende de si pela classificação, no saldo atual. Um empate contra o Alrieds classificaria o Inter. Vitória do Alrieds, o Inter se mantém, isso no jogo de hoje, se mantém, um empate classificaria os dois. Vitória do Deportivo Táchira e o Inter se mantém na liderança e o empate classificaria o Inter. Bom, só lembrando, o futebol, o Cassiá, o Serginho, o futebol do Paraguai não é dessas grandezas, né? Tá fraco. É fraco, o futebol fraco. Olha só, no futebol fraco, o Olímpia está em 4º lugar na classificação do Campeonato Paraguai. Está em 6º. Hã? Está em 6º. Em 6º do campeonato. Tá, mas vamos lá, Garbaschi. Será que é de ter medo desse time? As 3 alternativas, a gente se perder, se vencer e se empatar. Se empatar, amanhã no jogo, né?
O empate no outro jogo, que é o jogo de hoje, o Inter se mantém na liderança, só depende de si pela a diferença de saldo atual, e o empate contra o Al Riyadh classificaria o Inter. Vitória do Al Riyadh, o Inter ficaria em segundo lugar, precisaria vencer o Al Riyadh aqui em Porto Alegre, no último jogo, classificaria com uma vitória simples. Vitória do Deportivo Táchira, o Inter ficaria em segundo lugar, precisaria vencer o Al Riyadh e classificaria com uma vitória simples. Ou seja, o Inter tem todas as possibilidades de classificar. Só não pode... Eu acho o seguinte, é uma tragédia para o Internacional se não se classificar. Não tenha dúvida. A chave é muito fraca. Fiasco, vergonha. A chave é muito fraca. O Inter vai se classificar, tem que se classificar, porque é muito fraca a chave. E o jogo, além do time do Olímpia não tá num bom momento, um dos piores momentos. Não, o clube foi campeão da Libertadores, um time competitivo. Tricampeão da Libertadores e campeão mundial. Tudo bem, mas o time hoje, sem torcida lá, se ainda se tivesse a torcida, aquele estádio cheio, tu já fosse lá. O Olímpio, o centroavante, aquele antigo lá, deu um pique aqui no Beira-Rio, estourou tudo. Que estava pregado em campo. É um time Santa velho, Cruz, né? pesado. Olímpia. Santa Cruz. Sem torcida, tem o jogo amanhã. Não tem. Agora, eu vou te dizer uma pressão, coisa. Não é, eu vou te dizer uma coisa, vou mais longe. Não é não se classificar. Eu acho que o Internacional entrar em segundo dessa chave é ridículo. E outra coisa, entrar em segundo nessa chave, quando for depois para outra fase, ele está sujeito a pegar os grandões. Pior ainda, o Internacional periga, vamos dizer, passar dessa fase e não ir adiante. Mas devido à pandemia, é uma das Libertadores mais fracas em nível técnico. Os times desconhecidos apareceram aí, a pandemia desequilibrou, porque jogar contra o Boca horrível, principalmente o Boca na Bomboneira é Agora terrível. me diz uma coisa. O Grêmio, Internacional. Eu acho que a única diferença desse ano da Libertadores é que esse ano os melhores times, a tendência é ganhar, não ter surpresa. Porque antigamente, quando tem público, tem muito time que cresce em casa. E o time pior... Sim, tem time que só joga em casa. Só joga em casa. Eu sei que no próximo domingo tem Grenal. É muito importante também ganhar o Grenal, quebrar a sequência de campeonato do Grêmio, não é o que quebrar dizem, a sequência de Grenal. Agora o Internacional, eu não consegue entrar na minha cabeça. O Internacional vai para essa partida, a não ser que ele está levando de barbada, mas vai para essa partida contra o Olímpia com 5 ou 6 alterações. Mas para um pouquinho. Então, eu não estou te entendendo. Tu diz que não tem, que tu não sabe quem é o time titular do Internacional. Por isso que eu abri o programa dizendo, eu não sei se ele está poupando ou se ele está modificando a equipe. Talvez ele esteja modificando a equipe. Mais uma vez? Mas quando é que vai ter conjunto? Quando é que vai ter conjunto, tu não está criticando que o Zé Gabriel não pode jogar, que não sei quem está mal. Ele está trocando. Ele está botando o Lucas Ribeiro, titular. Mas ele diz que ele está poupando os jogadores... Não, quem é? Eu não sei. Não, olha aqui, ele está poupando os jogadores que estão até agora com 545 minutos de jogo. Então ele vai tirar o Rodinei da lateral direita, o Zé Gabriel ele já devia ter tirado há 8 meses. Ele está tirando o Rodrigo Dourado do meio de campo e está botando aquele guri, que teve lá na seleção dos Estados Unidos. Ele no ataque, ele está botando o Caio Vidal e está saindo o Thiago Galhardo e está entrando... Mas eu não sei. Olha, é o rei da maçaroca. Não, primeiro tem que te entender. Tu disse que o Caio Vidal, disse aqui, que tem que ser titular. Ele está botando o Caio Vidal. Tá. Que o Yuri tem que ser titular. Ele está botando o Yuri. E agora tu tá contestando? Mas para aí, eu não estou de acordo com tudo. Ele tirou o Thiago Galhardo... Acho que ele te ouviu. Eles têm que me ouvir. Tem que me ouvir. Então, ele está fazendo o que tu disse. Se ele for inteligente, ele tem que fazer como todo treinador passado do Rio Grande do Sul sempre me ouviram. E quando eu meti o pau, eles atendiam, né? Olha, o Cudê não me ouviu e veio esse cara, Ramírez também não me ouviu. Eu digo, Zé Gabriel não é zagueiro. O Zé Gabriel não joga no meu time da Vila Jardim. Mas agora não dá para te entender. Se tu disse que ele tem que te ouvir, então vamos presumir, vamos partir do pressuposto que ele te ouviu. Ele está tirando o Zé Gabriel, está botando o Lucas, está botando o Caio Vidal.
O senhor ouviu o que eu falei no último? O senhor ouviu o que eu falei no último programa? O senhor ouviu no último programa? Eu até mencionei um jogador que jogou na ponta esquerda no meu tempo de repórter, que era o Volmir Massaroca. Sim, aí os caras chamaram que Volmir era Massaroca. Massaroca, embrulhava e tal. Esse treinador é o Ramírez Massaroca. Olha, Massaroca, ele está fazendo para o próximo jogo um time completamente diferente. Mas o que tu quer? Mas ele está botando o time que tu quer e tu está contestando. Como o time que eu quero? Mas tu quer o Caio Vidal, ele tá botando. Tu quer que ele tire o Zé Gabriel, ele tá tirando. Tu quer que ele bote o Yuri, ele tá botando todos no jogo de amanhã. E tu tá reclamando. Então eu fui ouvido? Então, não sei. Então tá. Não então sei. tá. Quem tem que ser Agora, remunerado nacional sou eu. O fator psicológico influencia muito, né, Cassiel? Isso aí tem essa questão também. Essa questão de números de grenais, que vencia 1 em 14 ou 15, sei lá. Essa pressão do jogo de amanhã. Então, o Edenilson fala exatamente sobre a questão psicológica. Não acredito a questão psicológica, né? Eu acho que todos aqui somos atletas profissionais acostumados a jogar esses jogos, não tem como a gente falar que tem alguma questão psicológica. Como eu falei, são fatores que acontecem no decorrer das partidas. Nessa semana acabamos perdendo 2 jogos, não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu com o professor Miguel, mas a gente tem que aprender o quanto antes, né? Às vezes aprendendo com as vitórias e às vezes da forma mais dolorida, que é com a derrota. Pois é, eles que não tem nada a ver, né? Mas eu acho que tem a ver sim, né, Cassiel? Eu acho que outra coisa que me preocupa no Internacional é a falta de liderança dentro do campo. Falta de liderança. O Rodrigo Dourado está sendo contestado por causa disso, até a chegada do Tyson e assumir a que estará amanhã. Capitão é preocupante. Isso mostra que não tem liderança. Tá? Eu me espanto um jogador que eu considero bom, o Cuesta. O Cuesta não tem liderança. Aí preocupa. Não adianta nós estar dizendo que ele é bom. Vocês devem se lembrar, vou dizer uma coisa aqui, não vou citar nome, porque quando a gente cita nomes, acaba... Eu acho o Cuesta um bom jogador, mas se ele não tem liderança, ele está perdendo título. Ele precisa ganhar título, ele precisa ganhar um título, o Cuesta. É um dos jogadores mais antigos internacional. Tu deve se lembrar quando o Grêmio perdeu 8 anos, tá? Quase todos os zagueiros do Grêmio iam para a bola de prata e bola de ouro da placar. Só que perdia o Grenal. 8 anos seguidos. Então não basta tu ser bom, tu tem que ter liderança. O Inter não tem liderança dentro do campo. Tá? Não é o Tyson. O Tyson é bom jogador, mas como é que ele vai ser líder da noite pro dia? Chegou agora. Vai chegar agora, quando não conhece o grupo. Aí o Dourado, não adianta tu botar a tarjeta do cara e simbolizar ele, Serginho. Ele tem que ter algo mais. Ele tem que saber no vestiário, na hora do Grenal. Aí, ó, agora é conosco, não é mais com o treinador. O treinador já deu a palestra dele. Agora nós vamos entrar em campo, vamos ganhar esse jogo. Tem um jogador que queria dar no outro. Exatamente. Mas então, não adianta porque ali o Edenilson, o Cuesta, os mais antigos, tem que pegar para si a responsabilidade. Olha, domingo é um jogo de vida ou morte. Senão nós vamos voltar a estacar zero de novo. Quando é que o Itaçol foi campeão a última vez? Me ajude aí. O Grêmio vai ser tetra, né? Se for campeão. Não, né? Então, tá indo para uma... perdeu, a última vez perdeu, acho que há 5 anos, porque perdeu o título pro Novo Hamburgo. Agora tu vê uma coisa, o cara, tu falou no Rodrigo Dourado, o cara que tem que ser a liderança, depois de um Grenal, o cara vem e dá uma declaração, diz assim, parece que nós temos medo de ganhar. Exato. Qual é a influência que ele vai exercer com relação aos outros? O capitão dizer, nós temos medo... Não, deixa ele assim, nós perdemos, mas vamos ganhar de novo. Sim, mas isso aí que ele disse, ele tinha que dizer antes para motivar, ele tinha que no vestiário, porque chega uma hora que o treinador entrega o grupo, ele diz, olha, já fiz o que... Nós combinamos tudo, tá tudo certo, tem alguma dúvida? Tudo certo. Bom, agora é com vocês. Aí os líderes têm que retomar. Mas o Edenilson... Para entrar em campo. Eu não vejo ninguém xingando ninguém no bom sentido. Isso é verdade. Não tem, né? Tem. Isso até meio que se ninguém ganha título. Eu acho que foi mais orientado pela direção após aquela declaração após o Grenal, né? Que o Inter tinha que se resguardar e não querer se atirar. Foi uma crítica, né, ao posicionamento do Ramírez. Só que na segunda-feira ele já veio meio que se retratou, certamente foi orientado pela direção. Aí ele disse, não, pois é, mas não é uma crítica ao treinador. Nós é que temos que nos adaptar ao esquema de jogo dele. Nós, os jogadores, temos que se adaptar. E não, ele é o nosso. Não, ele é o nosso. Foi bem categórico. Não, tudo bem, mas ele fez certo. Mas eu te pergunto assim, o que é pior a nível assim do torcedor? Uma declaração
dele, ou aquela imagem que apareceu na hora do gol, o Dourado se atirando para trás e ficando no chão? Eu tô falando de uma maneira. O Grêmio, olha aqui, ó, são momentos, eu já disse, são situações. Eu era repórter naquela época, eu não me esqueço disso. O Internacional venceu não sei quantos Grenais e o Grêmio não vencia. Aí, terminado um Grenal, Tarcísio, saudoso Tarcísio, grande jogador, foi teu companheiro. Que passou a ganhar a partir de 77. Aí, terminou o jogo, foram microfone Tarcísio. Ele disse, eu não aguento mais perder pro Internacional. É momento. Eles estão vivendo. Tu tá puxando uma coisa de 30 anos atrás, tô falando, não. Eu só estou querendo colocar o que a gente pode pensar, o que é pior. Estão traumatizados. Qual é, eu acho que a declaração do cara, ele disse, foi o sentimento dele, qual é o problema? Acho que o jogador pode falar. Ele não falou mal do treinador. Ele expressou o sentimento dele. Sim. É isso que eu quis dizer. Eu não tô. Ele quis, no meu entender, ele quis traduzir uma coisa que estava faltando ainda dentro do grupo. Ou seja, só eu reclamo? E os outros? De repente, se pode ter só eu estou descontente com o resultado? E os outros? Sinal amarelo. Mas tu disseste, Cassar, que um time tem que ter uma liderança. Várias lideranças. Várias lideranças. Não é um só. Até digo mais. Então tem que ter aqueles caras mais vividos, essa frase, para mim, ela é simbólica. Um time razoável ganha jogos. Um time com líder ganha campeonato. Não, mas é que essa é a diferença. Quem é que está fazendo falta? Vamos lá, que eu tenho que falar. Quem é que está fazendo falta? Mesmo que estivesse no banco, por incrível que pareça, o D'Alessandro. Que eu ia dizer. Não fala em D'Alessandro. Não fala que tu vai ouvir. Não fala que tu vai ouvir. Como assim? Não fala que tu vai ouvir. Não fala que tu vai ouvir. D'Alessandro está fazendo falta? Não falta. Não. Liderança. A liderança? Então bota ele de diretor de futebol. É um ótimo líder. Não para entrar em campo. O próprio presidente, quando saiu da Alessandro, ele foi claro. O novo presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, disse, olha, o Internacional vai demorar muitos anos para ter uma liderança, não falou nem em campo, liderança de vestiário como tinha com o D'Alessandro. Que erro, né? Um só, né? Você vai para o intervalo, só um nível de curiosidade. A gente comentava muito do River Plate, né? Em 18 minutos, 2-0 para o River Plate contra o Santa Fé. E não tem goleiro. Vamos lá, olha aqui, ó, algumas mensagens, olha aqui, ó. Vamos lá, o grande doutor Cláudio Etzberg é o homem da odontologia do esporte, placa otimizadora, que lhe dá equilíbrio, qualidade de vida. Olha, questão de saúde. O Ângelo Garpasso, eu já tenho minha placa otimizadora já há algum tempo. O Ângelo Garpasso que passou a adotar também, né? Então, eu digo, além do... muito bem. Porque a odontologia do esporte, o Dr. Cláudio Etzberg, ele faz um trabalho aí com jogadores, não só do futebol gaúcho, futebol brasileiro, futebol mundial, jogadores, né, do mundo inteiro, jogadores brasileiros, ficam sem a placa, eles enlouquecem. O que dá previne lesão, olha, posicionamento, postura, equilíbrio. Confira aí as redes sociais do Dr. Cláudio Etzberg, ETZ, principalmente o Instagram, e você vai ver, né, o que você pode melhorar a sua vida com a placa otimizadora da odontologia do esporte. Olha aqui, Marco Antônio Roquechai, grande Marcão, diz ele, grande Carlos Eduardo da Rosa Oliveira, só eles que me chamam, ele e o Ayrton Ruge, assim. Parabéns pelo programa, parabéns pelo... Sem dúvida, é o melhor programa de esporte do Rio Grande do Sul, na audiência, um abraço. A Nara Lúcia fugiu. Foi no início do nosso programa, quer dizer, porque nós fugimos, né? Mas foi um problema técnico aqui, mas a gente voltou logo em seguida, né? Olha só, o Vander Macedo, boa noite, Cadu, colocando lenha na fogueira, o Vander Macedo. Olha aqui, Julinho Espinosa, grande Júlio Espinosa, grande sempre na nossa audiência, ou em grande São abraço. Paulo ou no Balneário Camboriú. Saudade do amigo aqui em Porto Alegre. Ele disse, boa noite, Cadu, e a todos. Ele, como o Záquia fez essa referência ontem, estava aqui no programa. Como disse ontem o Záquia, dentro de 4 dias teremos um tsunami ou tempo bom, decisão de Gauchão e Libertadores. Pode ser surpresas. Um abraço a todos. É verdade, futebol é assim, né? Hoje a gente está criticando, daqui a um pouco as coisas mudam, em 2 jogos tudo eu pode acho mudar. Que o que tu está dizendo é o seguinte, ninguém é louco de nós aqui afirmar que do Grenal domingo o Grêmio vai ganhar de novo. Vai depender do que vão fazer dentro do campo. Eu não me atrevo a dizer isso, até porque... sempre tem o favoritismo. Tu participaste dos 2 lados, vivesse como jogador e como técnico. O favoritismo sempre tem. Né? Um está sempre melhor que o outro. Agora a bola rolou...
Acabou. Zerou tudo. Zerou. Vai ser empate. O Luiz Eduardo Belchior, boa noite aos mestres, belo programa. O Rodrigo Quintino, boa noite, Cadu. Douglas Costa vai curar uma ferida aberta pelo Ronaldinho e se tornará, junto ao Renato, o maior ídolo da história gremista, com muitos citar aí. Está acertado com o Grêmio, mas está dependendo aí dessa liberação aí do Juventus, que deve acontecer logo em seguida, porque o prazo se esgota no domingo também, né? Tem que anunciar até domingo. O Vander dizendo, olha, Denilson parece que está engessado dando entrevista. O Manuel Lourenço, a Samborgense Cassiá Carpes, um forte abraço. Esse foi um ótimo jogador. O Vander, concordo com o Cassiá, a Inter não tem jogadores com liderança. O Capitão Dourado caiu em campo. O Márcio Goulart, como não tem liderança, tem até dois. O Dourado e Galhardo, ao menos os dois usam braçadeira. O Galhardo usa uma faixa preta. Fernando Sommer, boa noite, Cadu. O que quer dizer a vergonha na faixa da torcida colorada hoje no Beira-Rio? Não entendi essa. Abraço, o Serginho e o Cassiá. Será uma manifestação que teve hoje, antes dos jogadores viajarem, né, para o Paraguai, para, acho que marcar bem, né? Foi em espanhol, né? Acho que significou isso. O Marcelo Joaquim, boa noite, Cadu. O Grêmio também joga amanhã, só falaram do Internacional até agora. Manda um grande abraço para o Serginho Vasquez. O rei do... Não vou dizer. O Grêmio já está classificado. Não vou dizer. Não vou dizer. O rei do quê? Não vou dizer. O rei do Tinder. Tu pediu, levou, tá aí. Eu não sabia disso. O Grêmio já está classificado. Sim. Por isso que a gente fala menos. Agora... vamos falar do Grêmio logo depois do nosso intervalo comercial. Olha só, nossos 2 toques para Carlos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer aí a revisão do seu carro, e também os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Além de outros produtos que você tem lá, outros serviços, melhor dizendo, geometria, balanceamento, troca de óleo, freios, pastilha, tudo isso você tem na Casa Pneus. Avenida Ceará 1055. Nesse momento de segurança e tranquilidade, você agenda a sua ida até a Casa dos Pneus. Tá aí, 51, código de área 33424245. Nosso 2 toques também para a Ferragem Lampião. Você está precisando reformar sua casa, dar manutenção ou construir, você tem tudo de material de construção lá na Ferragem Lampião, além de uma variedade de luminárias, lâmpadas LEDs, refletores, atendimento presencial lá, toda a equipe, atendimento VIP do Gilberto João Carlos à sua disposição. Ou deu um problema aí no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem teleentregas, estão aí os telefones para você, né, pedir com toda a segurança, toda a tranquilidade. O slogan do Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem, diz tudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida. É o Pix Banrisul, é o Banricompras, e agora você tem essa possibilidade aí também. Você contrata seu crédito consignado com até 35% de margem. Então, aproveite essa e tantas outras facilidades que o Banrisul, o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, lhe oferece. Nossos 2 toques também para Sanar Farmácias, que tem sempre ofertas aí à sua disposição. As ofertas da Sanar, você confere indo até uma Sanar mais perto de você ou pelo site sanarfarmácia.com.br. Onde há saúde, há Sanar. Vamos para um rápido intervalo, mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos seguidinho aí, dando sequência ao último bloco do nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques com o Sérgio Vasquez. Está no Tinder aí? Como eu disse aqui, que é o rei do Tinder, está no Tinder aí? Ângelo Garbaschi e Cassiá Carpes. Nosso 2 toques para Grupo Aspecir, né, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí, né? Pronto para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos 2 toques também para a FAMURS, né, que é a entidade que representa aí os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega 27 associações regionais e representa 497
e 97 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece, que tem à frente o presidente Maneco Hazen. Nosso Dois Toques também para, olha, você quer dar de presente, embelezar sua casa, sua empresa, seu escritório, então são os quadros da Gráfica Clique Impresso, a Gráfica Um Clique, pertence ao Grupo Impressor. A gente tem alguns quadros aí, para você ter uma ideia, são quadros personalizados, né? Pessoal do interior tem o WhatsApp 51, código de área 99678-1528. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, tem direto na loja que fica na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Então, decore a sua casa, dê de presente esses quadros maravilhosos da Gráfica Clique Impresso, a gráfica que pertence a Um Clique. Bom, o Grêmio vive uma outra situação, né? Uma situação aí bem confortável em termos de... Vamos dar uma olhada na classificação do Grêmio aí na Sul-Americana para vocês terem uma ideia. O Grêmio está classificado já, né? Não tem como... Né? Olha só, o Grêmio vem aí com 100% de aproveitamento, 12 pontos, com saldo 12 de gols, né? Depois vem lá o Equidade com 6, o Lanús com 6 e o Aragua já, né, fora, sem condições nenhuma. Então o Grêmio, matematicamente, olha só, o Grêmio só precisa de um ponto. Nem vai precisar de um ponto, porque aí o Grêmio teria que perder os 2 jogos, a lá o Equidade e o Lanús teriam que vencer os seus 2 jogos para chegar a 12 e teriam que golear, porque olha, o saldo de gols do Equidade é 0, do Lanús é -1, o Grêmio tem 12, então aí... Está fechada a conta, é só o Clássico Grenal que é a preocupação. Por isso que vai jogar com o time quase todo reserva, né? Bom, aí pode, né? Jean-Pierre foi para lá, né? Sim. Tem que começar a jogar, né? O PP também. É uma oportunidade. O PP vai ser uma despedida, né? Uma despedida. Uma né? A despedida do PP vai ser o Grenal, vai entrar no segundo tempo. O próprio Thiago Nunes, ele fala e deu essa declaração em relação a exatamente sobre preservar ou não em relação à Sul-Americana. Vamos ver o que o Thiago Nunes falou. É importante ressaltar o quanto a equipe competiu hoje, né, num período aí menor de 72 horas, então de 66, 67 horas de intervalo do último jogo. O jogo contra o Lanús, um jogo extremamente físico também, de velocidade, competitivo. Em tão pouco tempo a equipe conseguiu suportar um outro jogo também de grande intensidade. O adversário com 2 dias a mais de recuperação que a gente. Então, há de se considerar isso, né, nessa somatório dos jogos, mas a avaliação de quem vai viajar à Venezuela vai ser feita amanhã pela manhã, amanhã à tarde, na representação dos atletas, para que a gente possa primeiro falar com o departamento médico, ver como eles se apresentam e a partir daí pensar na melhor equipe possível para a gente buscar um resultado importante lá, porque ainda não estamos classificados na Sul-Americana, precisamos do resultado, precisamos competir ainda muito forte para somar minimamente mais um ponto ainda para buscar essa classificação também na Sul-Americana. Tá certo. É evidente que a vitória sempre é importante, né, Cassiano? Até para manter a autoestima, a confiança e o 100% de aproveitamento que tem o Thiago. Deixa eu fazer algumas referências. O Rodrigo Reis, diz assim, boa noite a todos, sou gremista, moro aqui em Curitiba, está nos assistindo lá em Curitiba, no Paraná. A gente fez referência ao Julinho Espinosa, ele te mandou uma outra mensagem aqui, Cassiá, por isso te admiro, te tiro o chapéu para ti, muito inteligente, sabedoria de craque, parabéns e um abraço. E o Marcelo Joaquim, ele... Um abraço, Espinosa. O Marcelo é Marcelo Joaquim, tá? Só que ele quer que você... É Marcelo Joaquim, que é o Marcelo Reto. Foi ele que te mandou essa mensagem aí, né? Relacionando em relação ao Redutivo. Dono da lavagem. Vai lá lavar o carro. Pois é, exatamente. Roupa suja você lava em casa, lava carro. Só. Falando em lavagem, isso aí. Você quer lavar seu carro, deixar seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, então na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz. 5 estrelas, né? Que você tem lá. Ou deixa o seu carro para... e vá buscar, ou fique lá com todo aquele atendimento VIP da equipe do Marcelo, exatamente lá para você, né? E é diário, se você não tem tempo durante a semana, não tem problema, sábado, domingo, feriado, está sempre aberto, está aí o endereço, o telefone, Avenida Ali Lopes, aqui em Porto Alegre. Mas isso conta muito, né, Cassiá, essa situação aí, ir para uma decisão exatamente da situação que o Grêmio se encontra. Quer ver o que eu vou dizer? Eu vou no mesmo caminho. O Grêmio tem uma safra de jovens que depende de resultados. Os resultados é que vão definir. O momento do Juan, como zagueiro, é muito bom. Tá? Ele, na sequência de jogos, ele tem uma recuperação em termos de velocidade que não é normal pela altura que ele tem. Ele tem um bom cabeceio. Ele já está entendendo o que ele quer ali, junto com o Jeromel, que é experiente, que vai no atalho. Tá? O Kahneman vai custar voltar. Até por causa da lesão, está sem ritmo, já não é mais aquela criança. Enfim,
O Juan é a melhor dos últimos anos decisão da defesa dos que vieram da categoria de base. Tem o Chu no banco. O Léo Pereira é muito bom, gente. Eu não sei por que ele andaram aí afastando ele nos jogos aí. Então tem coisa no futebol que a gente não entende. Tem muitos interesses alheios ao futebol só. Então o Grêmio tem uma safra de jovens que precisam jogar e precisam de resultados. É o que a gente fala também no Internacional. Esses garotos só vão progredir se eles tiverem oportunidade. Aí parar de contratar um pouco esses jogadores Mas tu lentos. De resultados, os resultados têm que ser positivos. Porque senão Sim, os resultados tão bons estão surgindo. Tá? O Grêmio ano passado contratou jogadores lentos, não quebrou o ciclo do seu time e caiu. Porque não existe mais no futebol a possibilidade de tu ter 6 ou 7 jogadores lentos, pesados, sem velocidade. Não existe. Futebol hoje é velocidade. Atacante tem que ter velocidade. O Grêmio está criando uma safra de jogadores rápidos, na frente principalmente, e meio de campo. O meio de campo do Grêmio é lento. O Grêmio vai ter que contratar jogadores ali nesse setor, vai ter que contratar. Muitos não aguentam 90 minutos, então não é uma maravilha. O Grêmio tem que estar preparado, o Grêmio tem que preparar para saber o que tem que fazer ganhando. Mas, tá? E renovar. Essa renovação é muito bem-vinda. Eu não gosto quando bota um jogador, o jogador vai bem e em seguida, não sei se tem outros interesses de vender, ou bota outros na frente quando não são tão capazes como aquele que está jogando. Então, o Grêmio tem uma safra muito boa. Valorize essas joias que o Grêmio tem, jogadores rápidos, habilidosos, que trazem uma diferença, Serginho, impressionante. Aí precisa ganhar, precisa ter resultados. Tu não acha que com a entrada do Thiago Santos, o próprio Matheus Henrique está se liberando e está entrando na área que a gente... Sim, o Matheus Henrique. Ele está se soltando mais. E até o próprio Darlan, que tem uma jogada que ele tem um passe de 20, 30 metros. É o único jogador do Grêmio que tem os lançamentos de 20, 30 metros. Mas o meio de campo, em média, eu acho que aquele que entrou no Grenal é lento. Quem é Fernando Henrique? Não, que entrou no Grenal jogando. Depois mudou. Entrou com o Maicon. O Maicon, sim. O que veio, o Lucas, é lento. O Lucas e o Maicon eram lentos. O Internacional passeou no primeiro tempo. Claro. Não, aí depois mudou. Não, né, Garbado? Hein? Não, o Internacional dominou o meio de campo. Saiu jogando melhor. O Lucas Silva ficou mal posicionado, só tirando a bola. Sim, exatamente. Bom, tá certo? Ponto final. Valeu, Cassiar. Um abraço. Garbaschi, Sérgio Vasques. Tá certo? Bom, como sempre, né, nós saímos daqui agora com os protocolos, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional, né? Você tem as delícias do Barranco e do Barranquinho, né? O Barranquinho não esquecendo, que de terça a sexta aqui, aquelas promoções lá, assado de tira, entrecô a R$28 no Barranquinho. Que barbada, né? Mas você também quer ficar na sua casa curtindo as delícias do Barranco, não fica privado. Você tem lá o teleentregas, takeaway, delivery para você curtir as delícias do Barranco. Claro, de maneira presencial é muito melhor, mas na sua casa também você tem essa possibilidade. Barranco e Barranquinho, subindo a Protásio, pontos de encontro de todos em Porto Alegre. E também, olha aqui, a nossa RDC TV, o RDC Shopping, melhor dizendo, está vendendo aí, né, esse vinho, uma grande homenagem ao nosso querido saudoso Chico Tasca, que nos deixou no último final do ano, lá no mês de dezembro. Então é só você acessar RDC Shopping e você adquire esse vinho maravilhoso, espetacular, em homenagem ao nosso querido Chico Tasca. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. E continuam, né? Elas são intermináveis lá. As barbadas ofertas do Jefferson Cisternal. Você não sai de carro novo se não quiser. E agora também a Suzuki São Motos, que você tem a possibilidade também aproveitar as ofertas das motos Suzuki lá na revenda, que fica ao lado da Kia São Motos na Ipiranga. Então é 4 rodas e 2 rodas. Aí você escolhe como você quer se locomover. E as motos também, tem motos para passeio, tem motos para trabalho, como você quiser. Tá certo? Preço e qualidade, só tem um lugar, local que você encontra. Aonde? É no Grupo Zafra. Lá você tem preço e qualidade. Bom, aí na sequência aí da nossa programação, vem sempre o imperdível, né? Cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes. E hoje com a presença e a participação do nosso prefeito, Cassiano. Sebastião Melo estará hoje no Cruzando as Conversas com a apresentação de Thiago Suman
e a produção de Nádia Martins. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas.